Olá, eu sou Juliana Ribeiro, sou psicanalista. As pessoas têm me procurado me pedindo ajuda quanto à depressão. A depressão é a doença mais incapacitante que existe. Milhares e milhares de pessoas sofrem com a doença depressão. Estima-se que daqui a algum tempo, mais de 350 milhões de pessoas estarão deprimidas. Isto é uma perspectiva muito triste quanto ao futuro. E eu sei que eu posso te ajudar. Se você sofre com depressão, uma tristeza profunda e não sabe o que fazer, eu posso te ajudar. A minha infância foi marcada pela depressão. Eu não tive depressão, mas alguém muito próximo que eu amava muito e amo muito sofria de depressão. A minha mãe teve depressão durante a minha infância, a minha adolescência, e ela não conseguia lidar com a dor da sua alma. A minha mãe, ela tomava vários medicamentos para que ela não visse a realidade, para que ela pudesse dormir e se esconder daquele mundo real. E eu me recordo nitidamente, minha mãe chegando na sexta-feira do trabalho, e com a roupa, né, que ela estava vindo do trabalho, e ela passava o fim de semana todo deitada com a mesma roupa. Na segunda-feira ela acordava para ir trabalhar, ela não tinha ânimo para viver, ela não tinha ânimo para comer, ela não tinha ânimo para tomar banho, ela não tinha ânimo para brincar com os filhos. A depressão sequestrou a minha mãe, de mim e do meu irmão. Nós não podemos ter a nossa mãe do lado, próxima, nos carinhando, nos abraçando, nos beijando, acompanhando a nossa infância, a nossa adolescência, porque a depressão sequestrou a minha mãe. E eu sei o que você está vivendo, eu sei a dor que você sente quando você olha para o passado e você enxerga ali situações que lhe aprisionaram. A solução para você, a esperança para você. Eu gravei um vídeo sobre depressão e lá eu ensino dicas, passos para que você esteja livre da depressão, dessa tristeza profunda. Eu afirmo a você, a vida além da tormenta, além dessa tristeza, além dessa tempestade que você está vivendo. As pessoas confundem muito tristeza com depressão. Tristeza é um sentimento absolutamente normal, é uma emoção que nós temos. É normal alguém ficar triste porque perdeu o emprego, foi mandado embora ou rompeu com o relacionamento. É absolutamente normal essa tristeza. A depressão não é apenas uma tristezazinha que acontece por uma situação ali da vida. A depressão é uma doença. E o que pode caracterizar a depressão é o tanto de tempo que uma tristeza passou a estar no coração de uma pessoa. Tem 3 meses, suponhamos que você está triste, você perdeu emprego, não consegue arrumar outro emprego, as contas estão vindo, você não tem como pagar, a cidade está fechada, né, por conta da pandemia, e você não sabe o que fazer. Você está com depressão? Não é depressão, é uma tristeza reativa por conta da situação que você está vivendo, que o mundo está passando. Agora, tem um ano e meio que você está triste, você precisa de ajuda. Não é normal, já tem muito tempo que uma tristeza está no seu coração e ela vai enraizando e vai danificando a sua vida. Então, sim, é depressão. Olha, as pessoas acham que depressão, algumas pessoas acham que depressão é manha, é piti, é alguém que não quer viver a vida e que está se escondendo por trás dessa tristeza. A depressão é uma doença e precisa ser curada e precisa ser tratada. A depressão, ela suga todo tipo de apetite que a pessoa tem pela vida. Um dos sintomas da depressão é a falta de vontade de viver. A pessoa não tem paixão pela vida. A pessoa não tem prazer pelas aquelas coisas que antes dava prazer. Ou arrumar uma casa, cuidar de si mesmo, passear num shopping, comprar uma roupa.
Eu sempre digo que para você fazer um teste com alguém, principalmente uma mulher, para ver se aquela pessoa ela tem tristeza ou depressão, é muito simples. Ela está muito triste. Chama ela para ir ao shopping. Fala assim, olha, eu vou comprar um sapato para você. Se é uma tristeza, imediatamente a pessoa vai reagir, ela vai pegar a bolsa e ela vai te acompanhar para o shopping. Se é uma depressão, ela não vai ter vontade de caminhar. Por quê? Porque a depressão ela tem essa força de sugar a energia da pessoa. Ela suga todo tipo de apetite que a vida dá ao ser humano. O apetite da vida, apetite sexual. A pessoa simplesmente ela não tem vontade nem força para nada. Ela não se arruma, o cabelo começa a ficar branco, ela não cuida mais, ela não passa uma maquiagem, ela não cuida da unha, o homem não faz a barba, não, às vezes não se banha, não toma um banho. Por quê? Porque a depressão ela tem essas garras, né, de segurar a pessoa, de prender a pessoa e de sugar todo o apetite que a pessoa tem pela vida. Mas eu acredito que há solução. Quando a minha mãe passou pela depressão, e ela tomava muito medicamento, se escondendo atrás dos medicamentos, e eu confesso a você, eu não sou contra medicamento, graças a Deus por eles. Algumas pessoas realmente não dariam conta da vida se não fossem os medicamentos. O problema é que podemos viciar em algo que está nos distraindo e não está nos curando. E quando a minha mãe, nesse período, ela viveu a depressão por 15 anos, quase 20 anos. Foi um período muito longo de depressão. E o que fez com que minha mãe saísse da depressão foi quando eu tive o meu primeiro filho e quando ela carregou o Daniel no colo e ela estava ali comigo no hospital e ela pôde sorrir. E tinha muito tempo que eu não via minha mãe sorrindo daquela forma, sabe? A criança, o neto trouxe uma alegria ao coração da minha mãe. Aquele neto, aquela criança, fez com que a minha mãe tivesse perspectiva de vida. Fez com que minha mãe levantasse pela manhã e tivesse um objetivo para viver. O neto era o objetivo. Todos nós precisamos de um objetivo na vida. Todos nós precisamos de nos levantar pela manhã e saber que há uma vida nos esperando e que aquela vida pertence a nós. E se nós não estivermos ali, a vida não tem sentido. Porque Deus colocou nas nossas mãos a vida, o presente, essa bênção que nós temos e nós precisamos viver. Algumas pessoas, quando me procuram, porque estão já no fundo do poço por conta da depressão, elas passaram um longo período negando que estavam doentes. Elas não entendem, e a maioria das pessoas não entendem, que depressão é uma doença. E negar a depressão é negar o bem-estar pessoal, a alegria da vida. As pessoas negam que estão doentes, que precisam de ajuda, às vezes porque estão incomodadas. Acham que aquele sentimento ele é tão indevido e elas têm vergonha de confessar que estão com essa doença, com essa depressão, com a tristeza profunda. Às vezes têm vergonha porque estão numa posição, né, às vezes de liderança, e aquela posição é como se ela estivesse blindada, né, de não ter esse tipo de incômodo ou de situação. Infelizmente, algumas pessoas colocam uma máscara de um sorriso no rosto e acham que está tudo bem. Só que a depressão é impossível se esconder. É como uma gravidez. Pode se negar que está grávida, pode esconder a gravidez por um certo período de tempo, 2, 3, 4 meses, dependendo, né, da estrutura da pessoa, né, dependendo do crescimento, né, abdominal, mas mais cedo ou mais tarde, todo mundo está percebendo que aquela pessoa está grávida. A depressão, como é uma tristeza profunda, não é uma tristeza normal, não é uma tristeza que nós vivemos no decorrer da nossa vida, é impossível esconder.
porque ela vai irradiar aquela tristeza. Está no rosto, está no corpo. Uma pessoa com depressão, ela não anda de forma ereta, ela não anda com o nariz empinado, com o corpo empinado, porque a depressão, ela suga a pessoa se sente pesada, ela tem um comportamento físico diferente, não tem como esconder. A pessoa com depressão, ela não tem força para viver, ela não tem ânimo de vida. Se alguém tinha uma paixão pela vida e infelizmente aquela pessoa fez um quadro de depressão, é impossível ela manter aquela paixão, por mais que ela tente esconder, por mais que ela coloque um sorriso no rosto, é impossível esconder a depressão, porque mais cedo ou mais tarde, aquela tristeza, toda a situação que envolve a depressão vai ser mostrada ao mundo e às pessoas. A depressão hoje é diferente da depressão de 15, 20, 30 anos atrás. A pessoa com depressão antigamente ficava dentro de um quarto escuro, trancado. E as pessoas nem sabiam diagnosticar a depressão. Achavam que era manha, não sabiam o que era. Minha mãe mesmo, quando ela teve depressão, ela nunca foi diagnosticada com depressão. Não havia esse tipo de diagnóstico. Até porque depressão parece que era coisa de gente mais rica, né? Pobre não tinha isso, estava meio na fossa, estava com algumas outras questões pessoais. Só que hoje, uma pessoa pode ter depressão e continuar trabalhando. Não que ela queira trabalhar, ela precisa trabalhar, ela precisa levar dinheiro para casa. A pessoa pode estar com depressão e continuar a vida, tentando, arrastando pela vida fora, porque ela não tem o direito, ela não tem como permanecer em casa. Você pode estar ao lado de alguém que sofre depressão e talvez você não perceba, porque aquela pessoa, ela tenta manter a vida, ela tenta continuar. E olha, eu admiro pessoas assim, que não se entregam, pessoas que não querem, não levantam a bandeira, né, eu não jogo a toalha, falando, olha, eu desisto da vida. Não, elas enfrentam, elas tentam. É claro que existe um tipo de negação que ele é ruim, mas existe também um tipo de pessoa que diz assim, olha, eu não aceito ficar dessa forma, eu quero viver, eu preciso viver. Essas pessoas têm a minha admiração, porque por mais que seja difícil, às vezes vai precisar de uma ajuda, de uma mão amiga para conseguir sair daquela situação, mas a pessoa, ela não se entrega. Infelizmente, existe quadro de depressão tão profundo, onde a pessoa, ela não tem mais vontade de viver. É o último estágio da depressão, quando a pessoa, ela só tem um objetivo, se matar. Ela não quer viver. A vida não tem graça para ela. Tudo é escuro, tudo está cinza. Não há mais alegria em filhos, não há mais alegria em casamento, não há mais alegria em dinheiro, não há mais alegria em festas, não há mais alegria em férias, não há mais alegria. A pessoa, ela só tem um objetivo, arrancar aquela tristeza. E a única forma que ela imagina que possa aplacar aquela dor é tirando a própria vida. Eu conheci uma senhora que ela me disse que os filhos pequenos, ela entrava para o quarto, tomava os seus medicamentos antidepressivos e fechava a cortina, apagava as luzes e ficava dentro do quarto o dia todo. E as suas crianças do lado de fora. Ela tinha acho que 2 ou 3 filhos, não me recordo agora. E os meninos ali fazendo arte sem a mãe e ela presa dentro de um quarto, separada dos filhos por conta da depressão. Ela já não sabia mais o que fazer quando me pediu ajuda. Se você está nessa situação, não fique dentro do seu quarto, peça ajuda, busque ajuda. Seus filhos estão crescendo, a vida está passando e você precisa viver, você precisa dessa ajuda. Se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like, deixa também os seus comentários. Eu quero saber, né, se você já passou por isso, eu quero poder te ajudar.
Escreva. Se você já viveu a depressão, talvez você esteja vivendo. Quem sabe eu posso lhe dar uma palavra que vá de encontro aí à sua dor e vá poder lhe ajudar. Não se esqueça também de compartilhar com seus amigos, com pessoas que você sabe que precisam desse tipo de conteúdo. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Me siga também nas outras redes sociais. E aí agora eu quero te falar que, a gente falar que também aquelas pessoas que são muito pessimistas, que talvez assim, a pessoa está trabalhando, a pessoa está tentando sobreviver com depressão, mas ela sempre tem aquele lado pessimista. Então, tipo assim, nunca vai dar certo, não vê uma luz, né, não vê uma oportunidade. E talvez também esse seja um dos sintomas, né? A questão é que, quando a pessoa está com depressão, a visão dela é turva. Ela vê tudo pela ótica da tristeza. A tristeza já chama, de alguma forma, o negativismo. É a pessoa que vive em tristeza, envolta ali, né, a dor e a tristeza. Então, ela espera o pior. E é claro que, quanto mais ela vive aprofundada ali naquela tristeza, mas ela vai enxergar a vida por essa ótica. O que ela precisa fazer é mudar os pensamentos, começar a entender que ela pode reagir, que existem pessoas que reagiram, pessoas que foram curadas, pessoas que saíram desse tipo de situação, abrir a boca e começar a pronunciar palavras positivas. A nossa mente, ela tem o poder de controlar o nosso corpo. E como tem? Olha, se você vai num médico, num ortopedista, e o seu joelho está doendo, e você entra assim meio que mancando ali no consultório médico. O seu joelho está te incomodando muito. E quando ele examina, e ele dá um diagnóstico ruim, uma trombose, alguma coisa assim muito ruim. Dependendo da sua mente, você pode pegar aquelas palavras, receber no seu coração, e você, ao invés de sair mancando, como você entrou mancando no consultório, você pode sair carregado, você pode até desmaiar ali dentro, por causa das palavras. Se as palavras de pessoas têm o poder de nos influenciar, imagine as nossas palavras. Então, cuidado com o que você está falando. Palavras negativas, palavras pessimistas, né, que está sempre esperando o pior. Não espere o pior. Tem um texto que eu me lembrei agora de um personagem da Bíblia que todo mundo conhece, Jó, que foi muito afligido com muitas e muitas dificuldades. E tem o texto que Jó diz que o mal que ele temia aconteceu. Aquilo que ele temia aconteceu. Então, a nossa posição diante da vida tem de ser de forma positiva. Espere o melhor, não espere o pior de você, das pessoas e da vida. E aí também, você sempre comenta, né? Porque parece que vai virando um ciclo vicioso, né? A depressão. Ela vira um ciclo, você começa a sempre repetir as mesmas atividades, as mesmas tarefas. O que acontece, esse círculo vicioso? A pessoa começa a criar padrão de comportamento. Eu gosto desse termo, padrão de comportamento. Por quê? Ela age de uma forma hoje, amanhã ela está agindo da mesma forma, e tudo que você faz durante 30 dias, você criou um hábito. Esse padrão de comportamento de uma pessoa em depressão, ela faz isso várias vezes, porque ninguém fica com depressão com 30 dias. 30 dias não é um diagnóstico de depressão. Ela age daquela forma por muito tempo, então ela criou padrão de comportamento. Um exemplo, a pessoa acorda, não arruma a cama, deixa a cama bagunçada, já tem uma impressão ruim do quarto. Ela não troca de roupa, ela não arruma o cabelo, ela não se penteia, às vezes não toma banho, ela fica naquela postura o dia inteiro, de camisola, ou de bermuda, ou de pijama. Ela não tem força e nem tem essa gana de melhorar. E faz isso 1, 2, 10, 30 vezes, criou-se um padrão de comportamento. Então, esse aí é o ciclo vicioso. E aí,
dependendo do grau, a pessoa precisa de realmente aprofundar nessa questão da cura da alma, né? De algo bem mais profundo da mente. Por que a pessoa precisa dessa ajuda, dependendo do grau que ela está? Porque a depressão pode levar à morte. E ela não mata apenas a pessoa que está em depressão. A depressão, ela é uma doença tão violenta que ela mata familiares. Ela mata casamento, ela mata profissão, ela mata sonhos. Viva, né? Sim. A pessoa estando viva é como se estivesse morta, né? Então... Exatamente, e eu sempre digo que a pior morte não é aquela que Deus lhe impôs, tirou a sua vida, porque chegou o seu tempo, acabou o prazo de validade. A pior morte é o vivo morto, é aquela pessoa que está dentro do prazo de validade, mas recusa a viver, não quer viver mais. E eu sempre digo, eu digo para você está na sua única oportunidade de vida. Então você tem que viver a sua vida. Se você tem um pouquinho de força, nem que seja um pouquinho só, use isto a seu benefício para buscar ajuda, porque não é apenas a sua vida que está indo embora, são seus sonhos, sua família que sofre, casamentos que são desfeitos, filhos que são prejudicados por conta da depressão dos pais. Quantas situações poderiam ser evitadas se simplesmente as pessoas buscassem ajuda quando, ao mínimo sinal dessa tristeza profunda que já tem muito tempo e já virou, infelizmente, o quadro de depressão, doença depressão. E aí você fala então que desse trabalho que você faz, né, da cura da alma, que realmente há uma solução, né? Como você foi uma solução, né? A cura da alma é a cura mais profunda que alguém pode receber. Porque ela alcança o que ninguém consegue alcançar. Se você for num cardiologista agora e você falar para ele, olha, meu coração está palpitando e eu estou achando que eu estou com algum problema cardíaco, ele vai mandar você fazer um exame bem direcionado no órgão, coração. Se você também for num fisioterapeuta e falar que seu braço está doendo, ele vai examinar o seu braço. Mas se você for no meu consultório e disser assim para mim, a minha alma está doendo, aonde está a sua alma, para que eu possa mandar você fazer um exame para que você seja curado? Eu não sei onde está a sua alma, mas a alma dói. O ser humano é feito de alma, de emoção, de vontade, de decisão, de intelecto. E é por isso que é a cura mais profunda. Mas há possibilidade sim de ser curado, porque nós podemos entender as questões da vida, entender que nós não controlamos o que nos aconteceu, o nosso passado, coisas que nos aconteceram, nós não podemos controlar, faz parte da nossa vida e do nosso passado, mas nós podemos hoje decidir viver o hoje, mesmo que a gente não tenha tanta força assim, mas se nós queremos, nós podemos sim ser curados, ser restaurados. Eu passei pela cura da alma, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é chorar, eu sei o que é dor. E eu sempre digo que os melhores enfermeiros um dia foram pacientes. Aquelas pessoas que podem ajudar outros, elas só podem fazer isso porque um dia elas viveram aquela dor. Então eu sei o que é sofrer, eu sei o que é derramar lágrimas, eu sei o que é sentir a dor na alma profunda. Eu recebi essa cura, eu posso te ajudar. Algumas pessoas acreditam que elas só vão receber a cura da depressão se elas estiverem dentro de uma igreja, buscando a Deus em oração. Eu acredito que alguém possa ser curado, sim, através da oração, uma cura espiritual, através de um envolvimento com Deus. Mas a pessoa precisa realmente fazer o que é certo. Algumas pessoas religiosas, às vezes elas têm muita dificuldade de buscar um tratamento, a terapia, porque elas dizem assim, não, Deus vai me curar.
ótimo. Se você tem fé para que Deus te cure, excelente. Mas a sua fé não pode ser uma fé morna. A sua fé não pode ser uma fé pacífica. A sua fé não pode ser uma fé, sabe, que não faz nada, que não move montanhas. A pessoa, ela quer ser curada por Deus, mas ela não ora, ela não lê Bíblia, ela não busca ser curada. A nossa vida, ela é feita de corpo físico, de alma e de espírito. E nós não temos como separar. Eu só vou separar, eu não, só é separada a minha alma do meu corpo na minha morte. Enquanto eu estou viva, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, eu acredito nessa tricotomia, eles estão juntos, estão unidos. Então eu preciso cuidar primeiro do meu corpo. Eu preciso de me alimentar da forma correta. Existem alguns níveis de depressão que podem ser curados apenas com uma boa alimentação. Eu aconselho alguns pacientes a buscar um nutricionista, pessoas que entendem sobre alimentação correta quando estão vivendo este momento. Então tem de cuidar do corpo, fazer atividade física que ajuda muito na depressão. O corpo precisa ser cuidado. E às vezes o corpo é deixado para trás, deixado de lado. Mas também tem aqueles que só cuidam do corpo e não cuidam da alma, nem do espírito. Preocupam muito com o corpo, como está o corpo, vai para academia, trabalham bastante no corpo, mas esquece que também existe uma alma. A sua alma precisa de ajuda. A sua alma são suas emoções, é o centro das emoções, das decisões. E se a sua alma estiver ferida, tudo que você vai decidir, porque as decisões estão na alma, vai ser a partir desta ferida. Então você precisa dessa ajuda, dessa cura através da sua alma. E você tem o seu espírito, que é o lado espiritual. Algumas pessoas, elas olham muito para esse lado espiritual, e eu não digo que está errado, só que você tem que ter o equilíbrio, porque você não é só espírito, você é espírito, alma e corpo. Tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito, então tem que ter o equilíbrio. Busque a Deus, mas busque ajuda para a sua alma e cura também para o seu corpo físico. É esse equilíbrio nessas três partes, né, do ser humano: espírito, alma e corpo. Então, como eu estava dizendo, algumas pessoas, infelizmente, elas não buscam essa ajuda devida, né, para um terapeuta, para ser curado da alma, porque elas se escondem, e eu vou usar esse termo, se escondem atrás de uma religião. Eu acredito que Deus possa curar. Eu tenho experiência pessoal quanto à cura recebida por Deus. Mas eu acredito também que a medicina, a psicanálise pode ajudar, porque eu também experimentei isso na minha vida. E tenho experimentado isso na vida dos meus pacientes. Busque esta ajuda para você, para a sua vida. Se você tem alguma questão, alguma dúvida quanto a essa cura do corpo, da alma, do seu espírito, coloque aí nos comentários. Talvez você, por conta da religião, você nunca buscou ajuda, porque quem busca ajuda psicológica, né, são os doidos. Algumas pessoas dizem isso. Você acredita que tem aqueles, pessoas, às vezes líderes de igreja, que dizem assim: olha, não vá buscar ajuda, porque quem busca ajuda psicológica são pessoas que estão loucas. Ou então, até acreditam que quem tem um problema emocional está endemoniado. Imagina só, está endemoniado porque tem uma ferida na alma. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o mal, ele é oportunista e aproveita situações para nos aprisionar. Eu acredito que o mal pode potencializar uma emoção, mas eu acredito que a pessoa, na sua alma, está ali fragilizada e precisa de ajuda. E talvez você esteja vivendo isso. Deixa nos comentários, eu quero poder lhe ajudar. Se você não deixou ainda o seu like, faça isso para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas que, assim como eu e você, foram feridas e podem ajudar outras pessoas também.